Imagina ter o poder absoluto sobre o maior império do mundo conhecido. É um nível de poder quase impensável para nós hoje. Exatamente. O poder de ter qualquer luxo inimaginável à disposição. De iniciar guerras ou construir cidades inteiras com um único aceno de mão. E mesmo com tudo isso nas mãos... Pois é, e ainda assim, ao final de um dia exaustivo, no meio de uma campanha militar lá na fronteira de gelo, sentar sozinho em uma tenda à luz de velas... Não para planejar vinganças ou contar riquezas. Exato, mas para escrever um diário. Um diário lembrando a si mesmo de não ser um arrogante. É fascinante. Hoje, a nossa imersão é exatamente sobre isso. Nós vamos mergulhar no livro 1 das Meditações de Marco Aurélio. Um texto incrível. Muito. A nossa missão para esta sessão de hoje é desconstruir esse texto. Ele funciona como o mapa mental mais fascinante da história, sabe? Com certeza. É o registro íntimo de como o imperador construiu seu próprio caráter, apenas observando as virtudes daqueles ao seu redor. E o contexto dessa obra é o que a torna tão monumental. Para quem nos ouve, é vital entender que não estamos diante de uma lista moderna e superficial de gratidão. Aquelas de rede social, né? Isso, daquelas em que se anota 3 coisas boas do dia no caderninho e se vai dormir. O que temos aqui é um exercício rigoroso, quase brutal, na verdade. Filosofia na prática. Exato, filosofia prática. É o estoicismo aplicado na veia. O autor estava em uma busca incessante para viver conforme a natureza. E o que isso significava para ele na época? No vocabulário estoico, viver conforme a natureza significa usar a razão para dominar os impulsos. É cumprir o seu dever social com excelência e, o mais difícil, manter a serenidade absoluta diante do caos. Haja serenidade para governar Roma. Nem me fale. Cada indivíduo listado nesse primeiro livro é como um pilar ético. Ele absorveu essas qualidades deliberadamente para conseguir suportar o peso esmagador de liderar o mundo romano. Beleza, então vamos desvendar isso. Porque o que mais chama a atenção da leitura é como ele mistura coisas incrivelmente profundas com detalhes que parecem quase, sei lá, cômicos, de tão cotidianos. Tem umas partes bem inusitadas mesmo. Sim. Veremos como lições sobre não criar codornas ou sobre não ser aquele chato da gramática nas rodas de conversa se conectam diretamente com a habilidade de governar milhões de pessoas. É uma conexão genial. E para entender a mente desse líder, a gente precisa começar pela fundação de tudo, a família. A base. O texto abre exaltando os parentes diretos. Do avô, ele anota ter aprendido o bom caráter e a serenidade. Da reputação do pai biológico, ele tirou o caráter discreto e viril. E a mãe entra com um papel fortíssimo aí. Nossa, sim. A parte sobre a mãe me deixou perplexo. Ele descreve que aprendeu com ela não apenas a abster-se de agir mal, mas a abster-se de sequer pensar em agir mal. É um nível de controle muito alto. Demais. E além disso, ela o ensinou a rejeitar completamente o estilo de vida ostentatório dos ricos. Como isso funciona na prática para alguém que pertencia à elite máxima da época? Essa anotação sobre a mãe vai bem no cerne da disciplina estoica. O que é fascinante aqui é a distinção entre a moralidade de fachada e a verdadeira pureza interior. Aquela coisa de só fazer o certo quando tem alguém olhando? Perfeito, isso mesmo. Muitas pessoas conseguem controlar suas ações externas por medo da punição ou só para manter as aparências na sociedade. Para não ser cancelado na época. Exatamente. Mas policiar o pensamento íntimo e impedir que a inveja, a raiva ou a ganância sequer ganhem forma na mente, esse é o nível mais alto de autocontrole humano. Quase inatingível. E ao combinar isso com a rejeição ao estilo de vida dos ricos, ele estava criando uma blindagem real contra a corrupção. Isso faz uma ponte direta com o que ele diz ter aprendido com o bisavô. Ah, parte da educação. O bisavô o ensinou que a educação de qualidade não é um gasto. É o melhor investimento possível e que não se deve economizar quando o assunto é o desenvolvimento do intelecto. E já que tocamos no assunto dos professores, as anedotas sobre a educação prática que ele recebeu são simplesmente maravilhosas. São muito visuais, né? Muito! Um dos primeiros preceptores o ensinou algo muito curioso: a não pertencer a nenhuma facção esportiva. Nada de torcidas organizadas. Zero.
O texto cita especificamente não tomar o partido dos verdes ou dos azuis nas corridas de bigas, nem torcer para os grandes escudos ou pequenos escudos nas lutas de gladiadores. O imperador neutro no esporte. Basicamente, ele foi treinado para não ser um fanático esportivo. E depois vem Diogneto. Esse mentor ensinou o futuro imperador a evitar ocupações inúteis, a não dar ouvidos a feiticeiros e charlatões. Que eram muitos na época. Vários. E a lição mais inusitada de todas, a não se dedicar à criação de codornas. Essa é clássica. Eu fui pesquisar isso, e aparentemente a rinha de codornas era um passatempo comum e super viciante na época. Era uma febre. E além disso, Diogneto o fez desejar dormir em uma cama coberta apenas com uma pele de animal. Imagina a cena. O herdeiro do império exigindo dormir do chão áspero para testar a própria resistência. É de uma disciplina admirável. Se conectarmos essas restrições pitorescas ao quadro maior, a gente percebe que elas formam a base absoluta da resiliência mental. Como se fossem pequenos testes diários. Exato. O estoicismo vê essas paixões e passatempos, seja a obsessão por uma equipe de corrida de bigas ou o vício em apostar em codornas, como distrações muito perigosas. Elas roubam a atenção, né? Elas sequestram a razão e alimentam o tribalismo. Um governante que se deixa levar por rivalidades mesquinhas ou vícios superficiais perde a clareza necessária para tomar decisões justas. Fica cego pelas paixões. E ao treinar o próprio corpo para suportar a fadiga dormindo em uma pele de animal, ele estava provando a si mesmo que não era refém do conforto. Não ia ser mimado. Ele imunizou a própria mente contra a futilidade, garantindo que o seu foco permanecesse no dever coletivo e não em entretenimentos vazios. E essa ideia de dominar a própria mente é exatamente o que nos leva à forma como ele lidava com as outras pessoas. Que é outro pilar importantíssimo. Porque, convenhamos, ele não vivia uma caverna meditando o dia todo. Ele precisava gerenciar o Senado romano, generais, embaixadores e os cidadãos comuns. Uma pressão social gigantesca. Isso nos introduz à arte do trato social e da inteligência emocional no texto. Tem uma lição inesquecível de um professor chamado Alexandre, o gramático. Essa é maravilhosa. O autor conta que aprendeu com ele a ter aversão à crítica vazia. Ele menciona barbarismos e solecismos, que para quem nos ouve talvez não lembre das aulas de português, é basicamente tropeçar na pronúncia, usar a palavra errada ou cometer um erro de sintaxe. O famoso erro de português. Isso. E quando alguém cometia um erro desses, Alexandre não humilhava a pessoa na frente dos outros. Em vez disso, ele inseria o termo correto na resposta, de forma supernatural, como quem não quer nada. Uma elegância ímpar. Sinceramente, essa é uma lição de etiqueta monumental. Ninguém suporta a pessoa que interrompe a conversa só para corrigir a gramática alheia. Pois é. E essa atitude revela uma empatia profunda como ferramenta de liderança. Sem dúvida. O que Alexandre demonstrou não foi apenas polidez, mas a compreensão de que humilhar alguém por um erro técnico destrói a confiança e o relacionamento. A pessoa se retrai na hora. Exato. Corrigir pelo exemplo, preservando a dignidade do interlocutor, é o sinal de um intelecto que está seguro de si mesmo. E logo na sequência, o texto menciona outro Alexandre, o platônico, Esse deu uma dica de ouro. e que oferece uma vacina contra uma falha de caráter muito moderna. Ele aconselhou a parar de usar constantemente a desculpa do "estou ocupado". Quem nunca, né? A orientação era muito clara. Não escrever em cartas nem dizer repetidamente que se está sobrecarregado de tarefas, apenas para recusar sistematicamente as obrigações que as relações sociais impõem. É exatamente o equivalente antigo a visualizar a mensagem no celular e dar aquela desculpa de que o dia foi uma loucura só para fugir de um compromisso chato. É a versão romana de deixar no visualizado. Sim, é reconfortante e um pouco assustador ver que a natureza humana não mudou nada em quase 2000 anos. Nada mesmo. Mas o texto não fica só nessas gafes sociais. Ele mergulha em águas emocionais muito densas. A análise de duas figuras em particular, Apolônio e Sesto, é impressionante. São duas figuras centrais. Apolônio parece ser a personificação da rocha estoica. Apolônio é vital para entendermos a relação do estoico com a dor.
O relato destaca que ele ensinou a manter a liberdade de critério e a razão inflexíveis, sendo inalterável sob pressões extremas. Ficar frio sob pressão. Mais que isso, o autor anota que viu Apolônio manter a mesma serenidade diante de dores físicas agudas, em enfermidades prolongadas e o mais dilacerante de tudo, na perda de um filho. Inimaginável. Apolônio provava que é possível ser rigorosamente firme e, ao mesmo tempo, livre de uma aflição descontrolada, sem perder a humanidade. E, em contraste complementar a isso, temos Sesto. Que era mais focado na comunidade. Exato, Sesto representa a harmonia comunitária por excelência. Ele era incrivelmente tolerante com os ignorantes e com as pessoas que opinavam sem refletir. Os palpiteiros da época. Isso. O texto diz que o trato de Sesto era tão afável que a companhia dele era mais agradável do que qualquer adulação. Ele amava a humanidade profundamente, mas sem demonstrar paixões irracionais. Ter a capacidade de tolerar pessoas que dão opinião sobre tudo sem saber de nada, olha, essa deve ter sido a ferramenta mais útil de todo o arsenal de um imperador. Com certeza foi muito testada. Agora, falando em governança, há um momento no texto que merece um destaque especial. Ele menciona a influência de um irmão adotivo chamado Severo, e é através de Severo que entram em cena conceitos que parecem muito à frente do seu tempo. Essa passagem levanta um ponto de observação estritamente histórico e documental muito relevante. Sim, é importante frisar isso. O texto registra que, graças a Severo, o futuro imperador concebeu a ideia de uma constituição política baseada na igualdade perante a lei, regida pela equidade e por uma liberdade de expressão igual para todos os cidadãos. Algo bem radical para Roma. Muito. Além disso, menciona a concepção de uma realeza que respeita a liberdade de seus súditos acima de qualquer outra coisa. Uma visão bem idealista. E sem fazermos juízos de valor modernos ou tomar qualquer lado político, é notável documentar de forma neutra que essas ideias de justiça, igualdade legal e liberdade de fala circulavam na formação de um monarca autocrático na Antiguidade Clássica, moldando seu horizonte ético. Fatos históricos puros. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, depois de coletar todas essas virtudes de professores e amigos, chegamos ao modelo supremo. A figura central. A maior parte do livro 1 é dedicada a detalhar exaustivamente as qualidades do pai adotivo dele, o imperador anterior. Se alguém quiser um manual de gestão, liderança e sanidade mental corporativa hoje em dia, é só ler essa seção. É um verdadeiro tratado de liderança. A lista de características é impressionante. Ele descreve um líder que combinava uma mansidão acolhedora com uma firmeza irremovível depois que uma decisão era profundamente analisada. Sem hesitação. E mais, um governante que aceitava críticas à sua administração pública sem retaliar. Pense no poder de um imperador. E ele permitia ser criticado. Aberto ao feedback. E o detalhe de que ele não buscava a aprovação popular com esmolas, com agasalhos atirados ao povo ou com bajulação tacanha. O foco era estritamente no que devia ser feito, sem a menor preocupação com aplausos ou popularidade. Essa figura paterna encarna o ápice do governante que vive de acordo com a razão e não pelo ego. A moderação em pessoa. Sim, a moderação transborda em cada detalhe da rotina descrita. O autor nota que o pai não exigia que os amigos participassem sempre dos seus jantares ou das suas viagens. Dava espaço. Ele lhes dava liberdade. E se alguém precisasse se ausentar, ele não mudava o tratamento. Havia um amor genuíno pelo trabalho e pela perseverança. E a forma como ele lidava com a própria saúde é uma aula de gestão de estresse. Conta mais sobre isso. É relatado que, após sofrer de fortes dores de cabeça, esse líder voltava às suas pesadas tarefas do império quase imediatamente, rejuvenescido e com vigor total. Incansável. Ele cuidava do corpo de forma equilibrada, sem a vaidade excessiva de quem quer parecer eternamente jovem, mas também sem negligência. E por causa desse equilíbrio, quase nunca precisava de médicos ou de remédios complexos. Era a imagem de alguém que não fazia drama por nada. O autor até menciona que ele resolvia a organização prévia dos detalhes mais triviais da administração sem cenas trágicas. Uma ótima expressão. Maravilhosa.
Nada de gostos vulgares ou extravagâncias. As roupas dele vinham de uma casa de campo comum, sem a menor preocupação com o tipo de tecido ou a cor dos vestidos, o que para a realeza romana era um choque absoluto. Rompia o protocolo da ostentação. Totalmente. Mas, de tudo isso, a comparação que o autor faz quase no final dessa sessão me parece a mais poderosa. Ele invoca diretamente a figura de Sócrates. Essa invocação de Sócrates sintetiza o domínio perfeito sobre o mundo material. Como assim? O autor avalia que caberia perfeitamente ao seu pai o que se dizia de Sócrates, a capacidade extraordinariamente rara de conseguir, com a mesma tranquilidade, desfrutar dos confortos materiais e abster-se deles. Ah, isso é difícil. Muito. Se observarmos a natureza humana, a vasta maioria das pessoas se debilita emocionalmente e entra em desespero quando é privada de conforto. Entrou em pânico? Por outro lado, perdem completamente o controle, a moral e a compostura quando recebem riqueza e poder em abundância. Se corrompem? O pai, contudo, usufruía das riquezas maciças do império com total naturalidade, sem qualquer traço de orgulho quando as possuía, mas não sentia a menor angústia ou necessidade delas quando estava em campanha militar ou em condições adversas. Um desapego real. O texto descreve isso como o atributo de um homem que possui uma alma equilibrada e invencível. Uma alma invencível. Imagina operar a vida com esse nível de software mental. É simplesmente imbatível. É a meta do estoicismo. E depois de mapear todas essas virtudes humanas admiráveis, nós entramos na reta final do livro 1, que traz uma reflexão de uma humildade quase desconcertante sobre a sorte, a autoconsciência e o papel da fortuna, ou dos deuses. A parte da gratidão profunda. Isso. Ele começa a listar todos os seus privilégios, agradecendo por ter tido bons avós, bons pais, bons mestres, amigos leais e uma esposa que ele descreve como muito carinhosa e de costume simples. E conhecendo as bases. Ele não bate no peito para dizer que construiu tudo sozinho. Ele tem absoluta clareza de que muito da sua posição de excelência veio de um ambiente que ele não controlava. E essa clareza atinge o seu momento de maior profundidade quando ele expressa gratidão por algo que não aconteceu. Como assim? Ele agradece fervorosamente por não ter ofendido ninguém, por nunca ter destratado gravemente nenhum de seus familiares ou amigos. Mas a genialidade da frase está na justificativa. Qual é? Ele reconhece que tinha uma disposição natural idônea para cometer injustiças. Uau! Ele confessa que carregava as falhas humanas, os impulsos e o temperamento que poderiam tê-lo levado a agir de forma cruel. No entanto, ele considera uma dádiva divina, um fator de sorte, que as circunstâncias da vida nunca tenham propiciado a combinação exata de fatores que o fizessem perder o controle. Que nível de autoconhecimento! É uma confissão de vulnerabilidade absurda. Ele está dizendo, eu sou capaz de fazer o mal, mas fui protegido das situações que me fariam cruzar essa linha. É de uma honestidade brutal e muito, muito rara. E ele continua agradecendo por coisas que parecem ter sido grandes armadilhas para o seu próprio ego, das quais ele conseguiu escapar. Escapar por pouco, talvez. Por exemplo, ele dá graças por não ter progredido muito na retórica, na poética e em outros estudos semelhantes. E agradece por não ter caído nas mãos de um sofista. Um perigo real para a vaidade. Para contextualizar quem nos ouve, os sofistas eram basicamente aqueles mestres da argumentação que ensinavam a convencer qualquer multidão, a ganhar debates a qualquer custo, muitas vezes sem nenhum compromisso com a verdade. Os marqueteiros da antiguidade. E adorados aplausos e se esquecido da filosofia e do seu dever pesado como líder. Ele sabia onde o ego dele tropeçaria. Até detalhes muito íntimos de saúde ele inclui, agradecendo por ter recebido orientações em sonhos como tratamentos médicos para evitar tonturas e para parar de escarrar sangue, mostrando a fragilidade física por trás do homem mais poderoso do mundo. E todos esses fios, a fragilidade física, a recusa da vaidade, a absorção da paciência alheia, se amarram na lição máxima de sobrevivência no topo da pirâmide do poder. Qual seria essa síntese? Ele compreendeu que é perfeitamente possível viver dentro de um palácio imperial sem precisar de uma guarda pessoal intimidadora, sem ostentar vestimentas cravejadas de joias, sem encher os corredores com candelabros exuberantes e estátuas monumentais.
O poder não precisa de enfeites. Ele assimilou que um governante pode e deve adotar um estilo de vida o mais próximo possível da realidade de um cidadão comum, sem que isso diminua em nada a sua capacidade de cumprir os deveres que a comunidade exige. Ser prático. A verdadeira autoridade não emanava dos guardas ou do ouro, mas da firmeza ética, da sobriedade de caráter e do compromisso em servir. Ele provou para si mesmo que as tentações da Corte Suprema do mundo antigo não precisavam corromper um homem que escolheu focar na comunidade e não no próprio ego. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Ao longo dessa análise aprofundada, fica cristalino que a sabedoria imortal de Marco Aurélio não estava escondida em teorias inatingíveis lidas em pergaminhos empoeirados. Estava na vida real. A genialidade dele foi ter a presença de espírito para observar ativamente as pessoas ao seu redor. Foi o ato deliberado de pensar a paciência de um, a franqueza do outro, a resiliência do pai diante da dor de cabeça, a cortesia do professor que corrigia os erros de gramática sem humilhar ninguém. Um colecionador de virtudes. Essa obra nos prova que ninguém nasce com um caráter perfeito. Nós construímos a nossa resiliência e a nossa ética em comunidade, montando um mosaico com as melhores partes de todas as pessoas com quem cruzamos na vida. E a grande provocação que essa leitura nos deixa transcende a história de Roma. O convite à reflexão para todos nós é claro. Se fôssemos escrever o nosso próprio livro 1 hoje, mapeando a origem das qualidades do nosso próprio caráter, quem seriam as pessoas listadas naquelas páginas? Uma excelente pergunta. Quais professores, quais familiares, quais amigos difíceis e, mais profundamente ainda, quais pequenas virtudes diárias colocaríamos nessa lista de agradecimentos? Seria a sutileza de alguém que nos ensinou a não sermos críticos implacáveis? Ou talvez alguém que nos ensinou a ouvir mais. Ou a força silenciosa de alguém que nos mostrou como lidar com perdas irreparáveis sem perder a razão? O simples exercício de começar a reconhecer e catalogar essas virtudes naqueles que nos cercam é inevitavelmente o primeiro passo para incorporá-las nas nossas próprias atitudes. Que pensamento poderoso para coroar o nosso estudo de hoje. É um verdadeiro desafio mental. E nós queremos muito saber como isso ressoa com a nossa audiência que está nos acompanhando no YouTube neste exato momento. Com certeza. Por favor, rolem a página, vão até a seção de comentários aqui embaixo do vídeo e nos contem se vocês fossem escrever o próprio livro 1, qual virtude de alguém próximo com certeza entraria nessa lista. Foi a lição de não ser o chato da gramática? Ou a inspiração para buscar uma alma invencível diante das dificuldades? Vai ser ótimo ler as respostas. Deixem os comentários, pois nós lemos e valorizamos cada um deles. E claro, se esse estudo agregou valor, trouxe uma nova perspectiva ou apenas foi uma ótima companhia para o seu dia, deixem aquele like fundamental no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal para garantir o acesso às nossas próximas análises aprofundadas e ativem o sininho das notificações para não perderem nada. O aprendizado contínuo, como vimos hoje, é a melhor blindagem para a mente. Muito obrigado pela escuta atenta, um grande abraço a todos e até a nossa próxima imersão.